Bom dia, turma. Vamos dando sequência ao nosso estudo aí de termoquímica. Como eu falei na aula anterior, né, nós estamos estudando os métodos teóricos para determinar a variação de entalpia. Na aula anterior, a gente estudou a entalpia de formação, que a gente utilizava aquela fórmula lá da entalpia padrão de formação. É igual a somatória das entalpias padrão de formação dos produtos menos a somatória das entalpias padrão de formação dos reagentes, né? Agora, a aula é sobre a lei de Hess. A lei de Hess, de toda a termoquímica, talvez seja que tenha maior incidência, junto com aquela primeira parte lá que a gente viu, é sobre, a relação de energia com mol, né? Tipo um cálculo estequiométrico que se pede, alguns exercícios que a gente fez semana passada, tá? Antes da gente continuar, eu peço para que vocês aí nos comentários deem um ok, coloquem o nome, né, ou presente, escrevam lá presente, o nome e a turma de que vocês são para mim poder controlar na chamada. Tudo bem? Bom, pessoal, então o nosso estudo é pela lei de Hess. No que consiste a lei de Hess? Está aqui esse senhor simpático, né? Por exemplo, pessoal, tem reações químicas, novamente, que a gente não tem como fazer o cálculo por via prática. Né? Por exemplo, a combustão incompleta do carbono, que forma o monóxido de carbono. Então, o que o Hess propôs? De pegar pré-equações já estabelecidas que eu tenho, pode ser equações de combustão, equação de formação, e a partir dessas equações eu chegar à equação que eu quero. Porque tudo depende do quê? Depende da entalpia final dos produtos, né? E depende da entalpia inicial dos reagentes, para a gente calcular o ΔH. Então não depende, por exemplo, dessa energia envolvida para quebrar a ligação. Claro, no final existe um saldo, mas todas as etapas, né, para se chegar àquela equação, você só depende da entalpia inicial de reagentes e produtos. Daí você faz o cálculo através disso, tá? Bom, vejam aqui, pessoal, como que a gente vai resolver. Cara de exercício de lei de Hess é assim, ele vai dar um exercício guia para vocês, tá? Esse exercício guia vai ser esse aqui, ó. Uma equação guia, que vai ser a equação problema. Então você vai verificar o que aqui na equação? Você vai ter outras duas equações. No caso, outras duas, três, até quatro equações. Então você vai precisar do carbono grafite. A primeira coisa que você precisa. Olhe nas duas equações onde você tem o carbono grafite. Você tem na equação 1. E ele está onde? Ele está antes da seta, ele está nos reagentes. Então você vai pegar essa equação e você vai manter essa equação e você vai repetir. Você vai escrever aqui embaixo, tá? Vamos escrever ela. E vou manter, ó. Mantive essa primeira equação. Tá, o que mais que você vai estar precisando aqui? Oxigênio, eu falo para vocês, quando é substância simples e que é participante, está em todas as reações, deixa. Nós precisamos do CO. Atenção, não confundam com o CO2, tá? Eu preciso do CO. Aonde que eu tenho CO? Eu tenho aqui, ó, na segunda equação. Mas percebam que ele está antes da seta, ou seja, ele está nos reagentes. E eu preciso desse CO depois da seta, nos produtos. Eu preciso de 1 mol. Então, o que a gente vai fazer com essa equação? A gente vai inverter essa equação. Quando eu inverto essa equação, fiz aqui, ó, CO2, tá? Inverti. O que era produto virou reagente, formando CO mais meio mol de oxigênio. Quando eu inverto a equação, inverte também o valor do ΔH. É óbvio, né, pessoal? Se o caminho da reação, dessa reação aqui, é um caminho exotérmico, para mim voltar aos reagentes, é uma reação endotérmica. Então, eu inverti aqui a equação, inverto o ΔH. O que a gente vai fazer? A gente vai, como se somar todos os reagentes e todos os produtos. É como se eu baixasse tudo isso aqui numa única equação. E depois eu cortasse o que é igual. Mas vamos cortar direto aqui na equação. Ó.
Eu vou cortar, tem um oxigênio, eu vou cortar com meio. 1 menos meio vai ser igual a meio. O que mais que eu posso fatorar, cortar aqui? Eu posso cortar o CO2 e o CO2. Vamos cortar, ó, CO2 e CO2. Isso aqui, né? Lembrando que a equação a seta tem um sinal de igualdade. Além desse sinal de igualdade, se eu passo para o primeiro membro, ele vai passar negativo. Então é 1 CO2 menos 1 CO2. Por isso que eu corto. Tá? Cortei, cortei. O que vai sobrar? Vou baixar o carbono grafite. 1 menos meio. Ó, esse mais meio passa para lá menos. Então 1 menos meio vai ficar meio mol de oxigênio. E formando o CO gasoso aqui. E daí eu só somo esses ΔH. Né? Não é a equação guia que eu quero, é a mesma equação, estão vendo? Essa equação aqui é a equação aqui, que eu cheguei. Então eu só somo o ΔH. Então, a entalpia padrão de combustão incompleta do carbono grafite é menos 110,53 kJ. Tá, pessoal? Esses exercícios caem bastante em vestibular. Então, pessoal, agora eu queria que vocês pegassem a apostila, na página 23, o exercício número 4, letra B. Nós vamos fazer, tá? Bom, tendo a apostila em mãos, vamos resolver o exercício aí. Desculpa. Eu tenho a minha equação guia, vamos marcar aqui, ó. Essa é a minha equação guia. E é aqui que eu quero encontrar o ΔH. E daí ele deu 3 outras equações. E essas 3 outras equações traz os elementos que tem na minha equação guia. Então, na primeira equação, quem que eu tenho dessa equação guia? O carbono sólido grafite. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Carbono sólido grafite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir essa equação. Vamos escrever aqui embaixo. Repetir a equação como ela tá lá. A 1 aqui, né? Repetir aqui embaixo. A segunda, o que ela traz para nós? A segunda, ela está trazendo o hidrogênio. Ó, tem 2 mols de hidrogênio aqui, tem 2 mols de hidrogênio aqui. Eu quero o hidrogênio na minha equação guia nos reagentes, tá? Nos reagentes, a gente vai repetir essa equação aqui embaixo, ó. Repetir a equação, preciso desses 2 hidrogênios. Na terceira equação, eu tenho o metanol, esse composto aqui, ó, CH3OH. Só que ele está antes da seta, né? E ele está nos reagentes. E eu preciso dele nos produtos. Então, o que a gente faz? A gente vai inverter essa equação. Vou inverter. Quando eu faço a inversão da equação, o ΔH muda. Né? Então, o ΔH aqui é menos 726. Fiz a inversão, vai ficar mais 726. Agora, passo o traço e vou cortar o que for, né, necessário aí para mim verificar se eu consigo chegar a essa equação guia. Se eu não conseguir chegar a essa equação guia, alguma coisa errada eu fiz, tá? Mas vamos lá. Vou cortar CO2 depois da seta, com CO2 antes da seta. Vou cortar 2 mols de água antes da seta, com 2 mols de água depois da seta. E vou cortar os oxigênios. Ó, o resto vai dar uma dica aí para vocês. Como que é o oxigênio? Antes da seta a gente tem 2 mols de oxigênio, né? Se eu somar 1 mais 1 tem 2. Tá, aqui tem mais 3 sobre 2, que é 1,5. Ou seja, 1,5 ou 3 sobre 2, se eu passar pro primeiro membro, ele vai passar diminuindo. Então é 2 mols de oxigênio menos 1,5, aqui eu não escrevi em fração, tá? Então vai sobrar meio mol que eu vou ter que baixar aqui. Meio mol onde? Lá nos reagentes. E daí o resto é baixar a equação. Vou baixar o carbono, vou baixar o hidrogênio, esse meio mol de oxigênio, a seta e o metanol. Tá? Bom, pessoal, verifiquem aqui. É a mesma equação que está aqui em cima? O resultado por reza aqui? É, né? Então a gente só vai achar o valor do ΔH. O valor do ΔH, menos 239 kJ. Beleza? Achei a reação. E que tipo de reação é essa? Reação com ΔH negativo. A minha reação ela é exotérmica. Na página
34, o exercício número 41 lá, para nós resolver. A variação de entalpia envolvida numa reação química em determinadas condições depende exclusivamente da etapa inicial dos reagentes e da etapa final dos produtos. Seja a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. Sabendo, ele deu as equações aqui, faça o que se pede, calcule o ΔH para essa reação. Então a gente tem a equação de formação do etanol. Ele quer saber o ΔH. Bom, pessoal, onde que eu tenho o etanol, o C2H5? Em qual das equações? Eu tenho na primeira, só que vejam, ele está onde? Está antes da seta. Está nos reagentes. Então o que a gente vai fazer com essa equação? Eu vou inverter, tá? Vou inverter e já vou escrever lá, ó. Tudo bem? Então peguei essa equação aqui, fiz a inversão. Lembrar que quando inverte, tem que inverter também o valor do sinal do ΔH, ó. De menos 326,71, quando eu inverti, inverteu aqui também o valor do ΔH. Tá? A segunda equação. Quem que eu tenho? Eu tenho o carbono, né? E eu preciso de quantos carbonos? Eu preciso de 2 carbonos. Então aqui tem uma situação que eu não mostrei ainda para vocês. Se eu preciso de 2 carbonos e eu tenho um aqui, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. E o carbono, veja, ele está nos reagentes, está antes da seta. Então eu vou manter. Eu vou multiplicar por 2, tá? E vou manter. E vou repetir lá, multiplicado por 2. Daí eu vou colocar 2 na frente de tudo e multiplicar por 2 também o ΔH. Ó, 2 carbonos, mais 2 oxigênios, mais 2 mols de gás carbônico, e peguei esse menos 94,05 e multipliquei por 2, vai dar menos 188,10. Tá, pessoal? Bom, de quem mais que eu preciso aqui? O oxigênio é substância simples e se repete em todas aqui, a gente vai deixar ele por último. Eu preciso também, né, do hidrogênio. Na terceira equação, nessa equação aqui, eu tenho o hidrogênio. Mas eu preciso de quantos hidrogênios? Eu preciso de 3 hidrogênios. Olha aqui, para vocês verem. Eu preciso aqui ó, de 3 hidrogênios. E aqui só tem um hidrogênio, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa minha equação por 3. E vou manter também, porque o hidrogênio está antes da seta. Ele está lá nos reagentes. Então, eu vou manter e multiplicar por 3. E daí eu tenho essa equação. Ok, pessoal? Bom, passo o traço e vamos fazer os cortes aí, né? Vamos cortar aqui 2 CO2 antes da seta e 2 CO2 depois. 3 mols de água antes da seta. 3 mols de água depois. E pegando aqui o oxigênio, né? A gente tem 2 oxigênios. 3 sobre 2 é 1,5, então eu vou somar. 2 mais 1,5 vai ficar 3,5. Menos 3 oxigênios daqui, né? Menos 3 oxigênios. Então vai dar meio mol de oxigênio, 1 sobre 2. Tá? Cortando os oxigênios, e daí baixo o que restou. Então, 2 carbonos, 3 hidrogênios, né? Meio de oxigênio. E vamos ver se chegamos à nossa equação, que é a equação guia, que é essa equação aqui. É a mesma? É a mesma. Então, é só calcular o ΔH. Calculando o ΔH, vai dar menos 66,35 kJ. Ok, turma? E a B? Responda, a reação de formação do etanol é endotérmica ou exotérmica? O ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Acontece liberando energia. Né? Então, ΔH menor que zero, negativo, igual a reação exotérmica. Ok, turma? Bons estudos a todos. Façam aí, né, o exercício número 4 da página 23.